A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos e todas que nesse instante estão assistindo esse vídeo. Hoje, dia 24 de maio de 2020, nós, metodistas, celebramos o Dia do Coração Aquecido. Mas o que significou o Dia do Coração Aquecido? O que se representou dentro da história do povo metodista, o Dia do Coração Aquecido? O Dia do Coração Aquecido representou uma mudança na vida de um homem chamado John Wesley, fundador de um povo chamado metodista. Em 24 de maio de 1738, John Wesley teve uma experiência com Deus, uma experiência de sentir o seu coração, de sentir a sua vida transformada pelo poder da palavra. Mas antes disso, vamos estar falando um pouco de qual era a realidade de John Wesley naquele momento, naquele período onde ele estava vivendo, século XVIII, Inglaterra. Como era a situação? A Inglaterra estava vivendo ali um dos períodos da Revolução Industrial. Alguns estudiosos, eles afirmam que ainda nós estamos vivenciando um outro período da Revolução Industrial, agora na era digital, mas naquela época era a época ainda da introdução da máquina a vapor. E essa introdução da máquina a vapor dentro da realidade das indústrias inglesas trouxe muito desemprego. Primeiro, os empresários, eles necessitavam de algodão para fazer tecidos. Então eles tomavam as terras dos camponeses, um fenômeno chamado enclosure, ou seja, fechamento, expulsando muitos desses camponeses para as cidades, para os centros das cidades, cidades portuárias como Manchester, cidades como Londres, e ali estabelecerem. Só que nas fábricas não tinha emprego para todos, com o agravante de que essas máquinas a vapor, elas tiraram ainda mais o emprego. O que existia antes, que era a manufatura, os produtos feitos à mão, foram transformados na maquinofatura, ou seja, agora eram feitos à máquina. Isso gerou desemprego em massa. Paralelo a isso, havia uma crise política, corrupção política, havia uma crise de moral muito grande. O vício do álcool era algo tenebroso. As crianças eram incentivadas, inclusive, a beber. Havia nos bares, nos pubs ingleses, uns mais altos, próximos ao balcão, para que a criança subisse e pedisse a bebida e ela bebia. Então havia uma crise, havia um quadro de crise, um quadro de caos muito grande. Mas em meio ao caos, que Deus traz o seu agir, Deus traz o seu mover. A realidade das igrejas evangélicas inglesas era uma realidade completamente fria. A igreja oficial da Inglaterra, a igreja anglicana, que era chefiada, e é até hoje, pela rainha, pela nobreza inglesa, a igreja era algo frio, algo tradicionalista, algo que não permitia o agir e o mover de Deus. Era apenas ritualismo, era apenas religiosidade, havia uma frieza. E ali vemos um homem chamado John Wesley, filho de um pastor anglicano, que ele sentiu-se incomodado pela forma como a igreja vivia. Ele se cobrava pela religiosidade que ele mesmo possuía, ele se sentia fraco em sua fé. Conta que ele foi fazendo viagem para os Estados Unidos para evangelizar os índios, e ele conta que nessa viagem, quando ele voltou completamente arrasado, não se sentindo que inclusive ele precisava ser evangelizado,
É nessa viagem que ele conhece um grupo chamado os Moravianos, um grupo alemão, que ali ele começa a travar um conhecimento de uma visão de Deus, de uma visão da graça de Deus, do amor de Deus, na certeza da sua salvação. Então, num determinado dia, no dia 24 de maio de 1738, ele foi convidado, muito contra a vontade, né, e foi convocado, e foi por uma questão de educação, não era vontade dele ir naquele lugar, mas ele foi. E ali ele ouviu a leitura de um antigo comentário escrito pelo reformador Martinho Lutero na carta aos Romanos, mas em particular o capítulo 8. E John Wesley, ele, no seu diário, ele fala que ele sentiu o seu coração se aquecer. Ele sentiu seu coração aquecido de um modo sublime, por haver compreendido perfeitamente naquele momento. Olha só, ele era um pastor, mas naquele momento Deus falou com ele de tal modo que ele passou a entender perfeitamente o Evangelho de Cristo, renunciando toda a sua confiança em suas próprias obras para confiar inteiramente no Cordeiro de Deus, para confiar inteiramente em Deus que o tira do pecado, que tira o pecado do mundo. Após essa experiência, Wesley ele continuou se esforçando para agradar a Deus em tudo, porém não como um meio de alcançar a salvação, mas como produto da fé e como resultado da graça do Senhor na sua vida. Quando nós aceitamos a Jesus verdadeiramente, quando temos uma experiência com Cristo, não fazemos uma barganha com Deus. Olha, Deus, eu vou ser bonzinho e você em troca da salvação. É uma mudança que vai gerar frutos. Passamos a agir porque Deus primeiramente, sentimos que primeiramente somos amados e perdoados por Deus. E aí há uma mudança no nosso caráter, há uma mudança na nossa vida, tal como ocorreu em Wesley, como ocorreu na vida dele. O fruto da graça passou a ser exercido na vida de João Wesley. Nossos frutos são frutos do Espírito que opera graciosamente nos nossos corações. Wesley, o que aconteceu na vida de Wesley não foi um fogo de palha, não foi aquele momento, uma emoção do momento que fez com que ele mudasse. Tal experiência produziu uma mudança profunda, uma revolução no seu modo e na sua perspectiva de evangelho, tal como o nosso encontro com Deus tem que ter também. A nossa mudança e nossa perspectiva, mudança da perspectiva do evangelho de Cristo e da missão da igreja. Não estamos aqui para passar religião, estamos aqui porque Jesus não veio para implantar e impor religião. Jesus veio para mostrar um modo de vida novo. Evangelho é Jesus, e Jesus é um modo de vida, ele pregou um modo de vida novo, e John Wesley entendeu isso, e passou a ser um pregador fervoroso, e mesmo a igreja não o aceitando, a igreja anglicana não o aceitando, e colocando ele para fora, ele fala a famosa frase: a igreja é minha paróquia, a paróquia é minha igreja. Então, ele, Wesley, passou a ter um modo de vida diferente. Wesley, passou a ter uma mudança, uma transformação de vida diferente. Houve ali um avivamento na Inglaterra, através de John Wesley, através da vida dele. Alguns historiadores, eles chegam a atribuir o movimento metodista, o mérito da igreja, padecido os horrores da Revolução Sangrenta que ocorreu na França no mesmo período. Graças ao metodismo, ao avivamento espiritual que transformou a realidade da Inglaterra, trouxe santificação à realidade da Inglaterra. Os bares da Inglaterra, eles fecharam, não
não por imposição, eles fecharam porque os donos dos bares se converteram, os frequentadores se converteram, os prostíbulos eles fecharam, não por falta de imposição do governo, mas porque as prostitutas se converteram, os que iam nos prostíbulos também se converteram. É mudança de caráter. O avivamento ele não pode ser enxergado como um mero momento de entusiasmo e alegria. É mudança de caráter, é mudança de atitude, é mudança de posicionamento que ocorreu na vida na Inglaterra e que Deus quer gerar também em nosso país. A ênfase na graça de Deus, transformação, a vida íntegra e autêntica diante de Deus e de outras pessoas. A mensagem de santidade é cada vez mais atraente para uma ampla gama de pessoas, de todas as tradições religiosas, sentem necessidade de rearticular a mensagem de santidade de modo a fazer jus ao seu legado histórico, à medida que também tentam evitar as armadilhas dos dois extremos. De um lado, o legalismo. O legalismo é da legalidade, baseado somente na lei, no tipo de roupa, no tipo de atitude, no tipo de santidade externa. Legalismo é isso, santidade externa, visão externa e superficial. E de outro, o fanatismo religioso, o fanatismo do misticismo. Metodismo, ele é equilíbrio. Graças à pregação de John Wesley, de 1738 a 1780, ano de sua morte, 140 mil pessoas aceitaram a Jesus na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aceitaram a Jesus mediante a pregação desse homem, do que Deus fez nesse homem a partir do dia 24 de maio de 1738. Deus quer fazer também em nossa nação, através da igreja metodista, através de você, metodista. Deus quer agir, Deus quer mover, Deus quer fazer algo. A mensagem que o mundo mais precisa hoje em dia é exatamente essa mensagem de santidade enfatizada por John Wesley. As igrejas precisam de uma mensagem autêntica e clara que substituirá a generalização, o mundanismo, a secularização. A mensagem de Jesus, ela é a mensagem do Evangelho, ela é a nossa missão. Nós metodistas, temos, e a todos que estão vendo esse vídeo, a nós foi dada essa missão, a missão de pregar a santidade, de pregar mudança, de pregar transformação. A igreja evangélica metodista, ela está em mais de 100 países no mundo hoje, em várias nações, em vários povos. Há irmãos nossos, metodistas. Nos Estados Unidos, ela é a segunda maior denominação evangélica, só estamos atrás dos nossos irmãos batistas. Nós, no país, no nosso Brasil, temos uma missão, que é levar o princípio da santidade. Vivemos tal qual a Inglaterra vivia no século XVIII. Vivemos tal qual a Inglaterra estava nesse período histórico. Então, Deus quer fazer e promover um avivamento na vida da igreja de um modo geral no nosso país, porque eu tenho certeza, tenho absoluta certeza, meu irmão, minha irmã, que o que gerará transformação em nossa nação é quando a igreja de Cristo se levantar profeticamente, e em particular a igreja metodista, levantar-se profeticamente para realizar a transformação que o nosso país necessita. As pessoas hoje estão buscando futuro sem terem uma memória espiritual. Estão buscando futuro material. Muitos suplicam aos cristãos por uma palavra generosa, integrante, que faça sentido e faça diferença. Temos a obrigação de deixar claro
que Deus é relevante para a vida das pessoas. Nós temos de nos livrar de nossa obsessão por uma linguagem verborrágica, de uma linguagem somente de falar e sem conteúdo, de dar expectativas embaraçosas para as pessoas, de usar de expedientes pobres e medíocres e antibíblicos para atrair pessoas. O mundo necessita ouvir a palavra de Deus, precisa. E para isso a igreja tem que possuir padrões intransigentes com o pecado, padrões intransigentes com o mundo. E nós metodistas somos chamados a realizar essa mudança. Nós metodistas, você metodista, o que é metodista, você é chamado a realizar essa mudança de transformação. O dia do coração aquecido, que Deus possa aquecer o teu coração. Muitos estão na igreja, mas estão frios espiritualmente, desanimados espiritualmente. 24 de maio é o Pentecoste metodista. É o Pentecostes. Quando ocorreu o Pentecostes lá em Atos dos Apóstolos, houve a mudança, a igreja que estava escondida foi para o mundo e ganhar o mundo e ganhar vidas para Jesus. Somos chamados a sairmos das quatro paredes e ganharmos o mundo. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Mas antes quero deixar um pequeno texto, que se encontra em Joel, capítulo 2, versículo 28, que fala o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, colunas de fogo. Versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Somos chamados a fazermos parte da noiva de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus fale no teu coração, você, que Deus fale através, nesse dia do coração aquecido, 24 de maio, que Deus fale no teu coração, na tua vida, na tua mente, de uma forma tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus.